RFI Convida. Gabriel Rocha Gaspar. O programa RFI Convida de hoje recebe o professor, historiador, colunista do UOL e cientista político Luiz Felipe de Alencastro. Boa tarde, professor, Boa e tarde. muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Obrigado a você e aos ouvintes de estarem nos escutando agora. Professor, o Brasil atravessa uma crise política gravíssima, uma crise econômica talvez não tão grave assim, mas mesmo essa crise não tão grave alimentou um processo de desestruturação política que ameaça as próprias instituições do Estado. A pergunta que eu te faço é a seguinte: será que a reorganização econômica iniciada no período FHC e continuada sob o presidente Lula acabou disfarçando a persistência de uma grande fragilidade das instituições políticas brasileiras? Bom, tem duas correntes principais de interpretação nessa crise. Tem um grupo de gente, de pessoas, de especialistas que acham que o problema econômico é secundário, que a crise é só política. Aliás, isso é a opinião do governo. Tem outras pessoas, eu trabalho na Escola de Economia da FGV em São Paulo, que acham o contrário, que o problema da economia é muito sério também e que vai se prolongar independentemente da saída ou não dessa crise política. O fato é que o sistema funcionou, as instituições funcionaram muito bem nessas últimas décadas. O problema é muito específico a esse mandato da presidente Dilma, que é o quarto mandato do PT na presidência. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. É num momento de crise econômica, aí sim, que está anunciada desde 2013, e tem um elemento aí também central: a presidente Dilma não tinha nenhuma experiência política. Ela nunca tinha ganho nenhuma eleição e, mais grave ainda, nunca tinha perdido nenhuma eleição, porque quando você perde a eleição é que você aprende o que você tem que fazer ou deixar de fazer na dinâmica político-partidária. O presidente Lula perdeu 3 eleições para presidente e uma para governador antes de ganhar. Isso é uma coisa meio inédita nas democracias modernas. Ela não tinha nenhuma experiência e ela, desde o começo, há esse problema que o vice-presidente dela é um dos políticos mais experientes do Brasil e dirige o maior partido político do Brasil, que tem esse paradoxo de nunca ter ganho uma eleição presidencial. Então, esse é um desequilíbrio que, aliás, foi apontado antes mesmo da eleição dela. A escolha do Temer parecia... Houve uma reportagem na revista Piauí sobre isso, questionando, entrevistando o próprio Temer, dizendo que se no futuro ele não ia estender os cotovelos e invadir uma área em momento de crise que não era propriamente a área do vice-presidente, mas era mais a área do presidente. É o que está acontecendo agora. Então, o senhor não vê uma ameaça de fato institucional? Não, eu acho que sim, Bom, primeiro vamos relativizar um pouco as coisas. As instituições estão funcionando perfeitamente. Isso, aliás, é uma singularidade no Brasil, desses países dos BRICS todos, não comparando nem com a China, que é uma ditadura, mas na Rússia isso seria impossível. Na Índia teria que pagar um pouco para ver, porque também é meio complicado. E o Brasil, então, é um país onde há banqueiros na cadeia, banqueiros importantes, chefe de grande empresa, um senador que era líder do governo, e não houve nenhuma tentativa do governo, ou dos ministros, ou do chefe da Polícia Federal para barrar isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante. A imprensa tem total liberdade, a imprensa é majoritariamente, desde o começo, antigovernamental, majoritariamente a favor, porque ela é quase toda antigovernamental. O único órgão de imprensa que é favorável ao governo é a Carta Capital, que é um semanário que tem uma tiragem que não deve passar 30 ou 40 mil exemplares por semana, o que é insignificante ou relativamente pequeno no Brasil. E as instituições estão passando por um teste de estresse
mas elas estão firmes. E, professor, durante o período Lula, o Brasil galgou um protagonismo internacional que é sem precedentes. O senhor, como professor e pesquisador que acompanhou a ascensão e um pouco desse recuo recente do protagonismo do Brasil, sente uma diferença no interesse estrangeiro e, sobretudo, francês, aproveitando que o senhor está na França, sobre o Brasil? Eu acho que sim, e também isso vem muito do feitio da presidente Dilma. Quando o Brasil teve esse protagonismo, é preciso dizer que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula são pontos fora da curva na política brasileira, porque eles tinham uma experiência internacional. O presidente Fernando Henrique por causa da rede universitária e o presidente Lula por causa da rede sindical. O presidente Lula viajou para o Japão já em 1976. O fato dele ser presidente do Sindicato Metalúrgico levou a conhecer e foi chamado, convidado por todas as grandes montadoras do Japão, da Europa e dos Estados Unidos. Isso rompeu um pouco com o padrão de político brasileiro, que os políticos brasileiros são provincianos, não se trata de serem monoglotas, não é esse o problema, o Lula também mas é uma visão do mundo. Então você tinha nos governos Lula, para falar mais propriamente, onde houve essa abertura para a África, que eu acho muito importante, porque a diplomacia não é feita só para o comércio, a diplomacia é feita por razões geopolíticas, não é? Quando de Gaulle reconhecia a China em 1973, a China não valia peanuts, não tinha comércio externo nenhum praticamente. Ou quando o Nixon foi para a China em 1973, a China estava lá no canto dela. E isso muda com o tempo. A África subsaariana vai crescer muito. Durante o governo Lula, houve a criação de 37 embaixadas lá na África, hoje tem 32 só na América Latina. O Brasil está mais representado. Mas então era o Amorim, o Lula e Marco Aurélio Garcia. Isso dava uma dinâmica muito forte de gente experiente com a visão do mundo. Em volta da presidente Dilma não tem ninguém assim. Marco Aurélio está lá, mas ele não tem mais protagonismo. Amorim saiu, os ministros do exterior, a gente nem sabe bem o nome, mudaram já 3 vezes e eles não têm protagonismo nenhum. E ela própria não tem uma visão global. Ponto. É assim. Isso corresponde ao que era antes. Evidentemente, também há uma presença de instituições, outras brasileiras, da sociedade civil fora do Brasil, mas a gente pode falar em outro momento. Em uma outra ocasião, infelizmente, porque terminamos aqui nossa entrevista. Muito obrigado, professor Luiz Felipe de Alencastro, pela sua entrevista e pela sua presença nos estúdios da RFI. Obrigado aos editores, obrigado à RFI, a você. Até a próxima, então. Muito obrigado.